Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e este é o programa 11 do Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, que está começando. Eu, Ricardo Bueno e Paulo Trindade conversamos semanalmente sobre assuntos importantes do futebol, além de trazer informações, curiosidades e novidades sobre bebidas e assados. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro na Coletiva Rádio, aos sábados, a partir das 11 horas da manhã. E depois você os encontra no Spotify, acompanhado de material adicional. Convidamos todos para curtir nossos perfis nas redes sociais de Facebook, Instagram e Twitter, @ClubeFTA. Em breve, nosso site estará no ar trazendo mais informações. Lembramos que nosso programa segue os protocolos de saúde referentes à Covid. Os participantes mantêm distanciamento, usam máscara e estão vacinados. Caros ouvintes, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa, porque o Clube FTA Futebol Trago Assados, o mundo da bola com outro sabor, está no ar. Clube FTA. Nosso programa 11 irá abordar um tema controvertido: a liberação das bebidas nos estádios de futebol. Para isso, vamos ouvir o médico psiquiatra Alexandre Kislich, membro da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e de Outras Drogas, ABAD. Teremos também o depoimento do jornalista Giovanni Gafforelli, da Rádio Guaíba, que fez uma série de reportagens sobre o assunto no final de 2021 e início de 2022. Por fim, teremos a posição do deputado Giuseppe Riesgo, do Partido Novo, que é um dos defensores da liberação das bebidas nos estádios. Nosso caloroso abraço ao Hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra@varasquimagro.com.br. E nos assados e nas bebidas, Bueno, o que teremos? Meu caro Soruco, hoje nas nossas pautas de bebidas e assados, nós temos, de um lado, uma novidade e, de outro lado, uma pauta que remete aos tempos da ocupação do nosso estado. A novidade é a Adega do Grêmio, o primeiro clube de bebidas de um time de futebol do Brasil. E na pauta de assados, nós vamos falar sobre o churrasco de Lagoa Vermelha, que tem o pessoal lá um jeito todo particular e específico de preparar os assados. Os nossos conterrâneos aqui, mesmo quem estiver nos ouvindo fora do Rio Grande, vai ficar, eu diria que até surpreso, com uma série de detalhes que fazem do churrasco de Lagoa alguma coisa muito especial. Beleza? Vamos lá. Fica o convite para ouvirem os programas anteriores, onde assuntos relevantes já foram abordados, como no episódio 005, no qual Márcio Chagas narrou momentos em que foi discriminado racialmente, tanto como árbitro como comentarista de arbitragem. O programa 5, exemplo de todos os demais, está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa #005, racismo dentro e fora do futebol. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Meus amigos do Clube FTA, hoje estamos discutindo a questão da bebida nos estádios de futebol. E para tratar desse assunto, nada melhor conversar com um psiquiatra que é especialista na matéria. Conosco, o doutor Alexandre Kislich, né, Alexandre? Isso. Kislich, que vai nos falar um pouco sobre, em primeiro lugar, sobre a bebida e seus efeitos na pessoa, tá? Muito obrigado pela participação conosco, Alexandre. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Então, assim, a pergunta de vocês é sobre o efeito do álcool, né? Isso a gente sabe, assim, até de uma forma leiga, né? O quanto o álcool acaba propiciando que as pessoas tenham atitudes que muitas vezes não seriam tomadas quando a pessoa não está intoxicada, né? E aí isso também varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas pode ser uma quantidade pequena, para outras uma quantidade um pouco maior. Mas a questão é que o álcool ele acaba inibindo a ação do córtex pré-frontal, que é uma região cerebral, então que, né, mais na região anterior do cérebro,
que nos ajuda na tomada de decisões, na inibição, né, de comportamentos que, em função do uso do álcool, ficam comprometidos, né? E aí a gente está falando sobre a questão, né, em momentos aí que as pessoas estão no calor da emoção, então é uma mistura, né, da pessoa estar torcendo ali, está muito com os nervos à flor da pele, enfim, e ainda usando uma substância que também altera, né, o estado do cérebro, enfim, né? Então, Alexandre, aqui é Ricardo quem está falando contigo. Os nossos ouvintes sabem aqui que o nosso papo é gravado, então não tem problema nenhum em eu estar me apresentando a ti, né? O nosso podcast se chama Futebol, Trago e Assados, né? A gente parte de uma premissa de que é possível, em um ambiente de amigos, um ambiente familiar, né, que esses três temas tenham que eles de alguma maneira se combinam, se complementam, né, do ponto de vista do convívio, do ponto de vista da descontração e de saborear um assado, que é especialmente no Rio Grande do Sul, uma coisa meio atávica, digamos assim, né. Para a psiquiatria, ela encara esse tema de uma forma um pouco mais rigorosa, no sentido de que é preciso ter um certo rigor em relação ao álcool, ou dentro da psiquiatria também existe assim alguma, digamos assim, uma leitura mais atenuada, né? Depois até queria comentar contigo, para não ficar muito longa a minha pergunta, de um outro livro que saiu recentemente aí, de um filósofo americano, que ele trabalha com o álcool de um ponto de vista de um processo civilizador. Mas aí a gente fala um pouquinho mais a gente. Queria te perguntar nesse sentido, para a psiquiatria, digamos assim, a visão é que o álcool ele tem sempre um risco? Poderíamos dizer isso? Na verdade, eu poderia até citar uma fala do professor Sérgio de Paula Ramos, né, que é uma das pessoas que pioneiro no Brasil, né, no tratamento de problemas com álcool e drogas, e de Porto Alegre, né, ele já saiu no Zero Hora, enfim, falando que para não ter problema a pessoa não tem que usar, né, basta não usar. A partir do momento que começa um pequeno uso, há o risco, né, de surgir algum tipo de problema. Mas a gente sabe que o álcool também já existe na nossa cultura há muitos anos, enfim, né, milhares de anos, e era usada como uma forma de socializar, até com forma de rituais, enfim. E a gente também é treinado na psiquiatria para tratar quando existe problema, né? Então, a partir do momento que começam a surgir os problemas, a gente daí está autorizado a dar diagnóstico. Agora, essa questão de socializar, de assistir um jogo, a gente está falando especificamente desse momento, né? De ir ali, saborear um churrasco, né, e estar em família, é uma questão muito mais protegida, a gente já sabe, é a questão da lei seca de não beber e dirigir, enfim, é uma conscientização que a gente tem, né, no nosso país e em vários outros países. Então, essa é uma questão importante de a gente poder considerar e também não sair querendo que abolir tudo, enfim, né, mas considerar quando surge problema e, especificamente nos estádios, né, quando é uma grande massa, enfim, a gente sabe que é um risco maior de aumento de violência, aumento de situações que, né, tanto é que na Inglaterra, desde 85, né, o álcool foi abolido porque houve muitas mortes, inclusive, né, no país até que a rainha foi para a mídia, né, e falou que, né, seria proibido, enfim, foi toda uma campanha, né, do parlamento para abolir em função da violência que existia naquele país, né? E eu acho que nesse sentido a gente já tem estudos, inclusive nem só fora do país, mas no Brasil, estudos bem validados, né? Feitos em Barueri, feitos na cidade de Diadema, em São Paulo, né? Mostrando que eles diminuíram, então, a violência, né? De 9 mortes por mês, a partir do momento em que se começou a restringir os horários de abertura de bares. Né, eles começaram a fechar os bares mais cedo e isso proporcionou que houvesse uma diminuição de 9 mortes ao mês. Né? Então, é muito intenso, né, para a gente ver o quanto o impacto do álcool acaba gerando na violência doméstica, na violência, né, de uma forma geral. Aqui eu lembro, o Soruco fazia uma observação, antes da gente iniciar aqui o nosso papo com o senhor, dizendo que se num ambiente, digamos assim,
de congraçamento, né, nos bares, nas ruas, digamos assim, né, em que as pessoas saem para encontrar amigos. Já há dados, digamos, bem objetivos de que há uma diminuição de casos de violência. Imagine se trazer o álcool para dentro de um ambiente que já é conflagrado, né? Sim. Normalmente nós estamos aí, inclusive, do ponto de vista social, nós já estamos com uma situação que aqui no Rio Grande do Sul chegou de torcida única nos estádios, às vezes a torcida mista, para tentar diminuir a agressividade, né? Mas nós estamos num momento da nossa vida, eu diria assim, na história do homem, de bastante conflito, né? E se a gente vai trazer o álcool como um ingrediente a mais num ambiente conflituado de animosidade, o risco é ainda maior, confere? Com certeza, né? Acho que a gente pode desconsiderar, né, o que a gente evoluiu como ciência, como a gente já sabe, né, do efeito, do risco, né, dessa soma desses fatores, né? Então a gente não pode ser ingênuo também. Por outro lado, isso é polêmico, né? A gente tem aí uma questão de, hoje em dia, cada um ter a sua opinião, e a opinião pode ser formada por vídeos no YouTube, por vídeos né, pela internet, enfim. A questão é que eu já ouvi familiares, inclusive, falando, mas isso aí não resolve, porque, na verdade, as pessoas bebem antes, tem os bares próximos, enfim, né, do estádio. A questão é que, claro, com certeza, a gente não tem como proibir 100% também, né, até porque o álcool é liberado no nosso país, mas já diminui um pouco, né, a questão da pessoa ficar ali o jogo inteiro bebendo, né. Então, infelizmente, os bons pagam pelos maus, e eu acho que isso é difícil pra gente no Brasil entender. Né, em outros países mais evoluídos, acho que as pessoas entendem mais essa questão da regra, enfim, não tem como essa somatória desses fatores que vocês acabaram de citar. E, bom, se a pessoa então quer beber e assistir o jogo para poder curtir, né, do jeito dela, então que faça isso em casa, faça isso com amigos de uma outra forma, né. Acho que fica aí essa minha análise, né. E me diz uma coisa, a gente viveu 2 anos aí de pandemia, pessoas saindo menos de casa e tal. Nesse período aumentou o consumo de álcool de modo geral? Sim, a gente tem estudos já da Fundação Getúlio Vargas mostrando que houve um aumento bem grande, né, do uso de álcool, de drogas, né, isso não só no Brasil, mas também tem estudos de outros países aí mostrando que houve esse aumento, né. Tá bem. Doutor Alexandre, nós temos que fazer um pequeno break aqui dentro da estrutura do nosso programa, né, Soroco? Sim, exatamente, e voltaremos logo em seguida com mais um bloco para conversar com o Dr. Alexandre Kittlich. Acertei, acho, agora, né? Sim. Sobre esse tema tão importante que é bebidas nos estádios. Já voltamos. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas do Clube FTA. Estamos chegando aí com a nossa dica de assados. E vou dizer um negócio para vocês, hoje precisaria um programa inteiro, eu acho, até para falar desse assunto aqui, que é o churrasco de Lagoa Vermelha, meus amigos. Lá nos campos de cima da serra, onde era a rota de tropeiros no início da ocupação do nosso território aqui, pessoal que circulava até Sorocaba, em São Paulo, levando e trazendo mantimentos. Por que estou falando de Lagoa? Olha, gente, Lagoa Vermelha é muito peculiar a forma como o churrasco é preparado lá, né? É importante dizer que eles se autodenominam a capital nacional do churrasco. Eles têm uma festa muito grande lá, chamada Festa Nacional do Churrasco, normalmente realizada nos inícios de ano, em que tem centenas de assadores preparando quantidades absurdas de carne, né? E um aspecto interessante a salientar, entre tantos que eu vou contar para vocês aqui, é de que quase não existem churrascarias em Lagoa Vermelha. Isso por 2 razões, meus amigos. Primeiro, dificilmente alguém não assa o seu próprio churrasco no sábado ou domingo em Lagoa Vermelha, né? Quando a pessoa não assa, ela prefere encomendar nos açougues locais que preparam o churrasco no jeito lagoano ou lagoense de preparar. Então são churrasqueiras muito grandes, assim, de 5, 6 metros, 8 metros, em que eles usam
vamos começar aí a falar das características. Primeira característica, a carne assada é espetada em espetos de madeira, espetos de pau, espetos retangulares, né? E tem 4 lados, cada lado mais ou menos 1,5 cm de espessura. E a carne ali, então, é espetada e eles usam um sistema chamado 4 tombos, ou seja, bota o primeiro lado do espeto, vira o segundo ladinho e vai virando. Quando, mais ou menos 5 a 10 minutos, depende do corte. Fechou os 4 lados, os 4 tombos, tá pronto o assado. Os cortes são muito peculiares, como eu falei para vocês, aquela era uma zona de circulação de campeiros, de tropeiros, e ficou de herança cultural do século XVI, XVII, anos 1600, 1700, 1800, a tradição de cortes de grandes pedaços de carne, né? Então lá em Lagoa, por exemplo, a costela minga é cortada junto com o contrafilé. A alcanha, a alcatra e a maminha também são cortadas juntas num corte que eles chamam de chapéu de bispo. E do dianteiro da carne eles tiram uma peça da ponta do peito do animal que se chama granito, entre outras peculiaridades desses grandes cortes, né, verticais em espetos que ficam bastante pesados, 1,5 kg, 2 por aí, né? Da sobra do charqueamento da carne, que é deixá-la no formato mais adequado para o espeto, com essas sobras é feita uma linguiça campeira cortada à faca, essas sobrinhas, né? E se acrescenta uma série de temperos. Antigamente essa linguiça era preparada artesanalmente, né? A tripa do boi era enchida manualmente. Hoje existem algumas máquinas para encher, para agilizar o processo. E ainda tem em Lagoa uma iguaria chamada carne oreada, que ela é uma espécie de charque, só que ela fica menos salgada e normalmente ela é deixada de um dia para o outro no sal, o vazio ou algum outro pedaço desse tipo, e ela fica no vento e na sombra, além do sal, né? Então ela ganha um aspecto um pouquinho mais escuro e normalmente se prepara já no dia seguinte. Fica um sabor muito peculiar que eu teria até dificuldade de explicar para vocês, mas é muito gostoso. E tem ainda, meus queridos, aqui nós já estamos chegando a 5 minutos, eu falei que dava um programa, o matambre. O matambre é tão apreciado, mas tão apreciado em Lagoa Vermelha, que eles têm uma confraria do matambre que funciona há mais de 30 anos. O pessoal é enlouquecido, prepara o matambre no espeto, a peça inteira, que ele fica meio caído, né, porque ele é bem mole, e eles vão virando na labareda. Esqueci de comentar isso, o fogo muito alto lá, o churrasco é preparado com fogo alto e mesmo labareda. O próprio matambre assado assim, vai virando rapidamente, à medida que ele aquece, a gordura vai contraindo, né? E ele vai tomando um aspecto, fica como se fosse um grande bifão que a gente estivesse fazendo no espeto. Eles fazem no espeto de madeira também. É muito bom, é uma delícia. A gente está acostumado a comer um matambre, um matambrito como um aperitivo. Para eles, algumas pessoas fazem um churrasco só de matambre. Essa foi a nossa dica de assados de hoje. Sorucão, voltamos aos bate-papos principais aí do nosso Clube FTA. Abraço! Siga no Instagram, @Clube FTA. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para o segundo bloco dessa conversa com o Dr. Alexandre Kislich a respeito de bebidas nos estádios. O Bueno queria fazer uma colocação, doutor. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria talvez ampliar um pouquinho isso, né? No sentido assim de, claro, tá bem explicado para os nossos ouvintes que nós estamos falando aqui de álcool nos estádios, né? Mas queria de novo fazer uma certa, digamos assim, provocação ao doutor Alexandre. Eu não sei se ele teve conhecimento desse livro que ainda não foi editado no Brasil, de um filósofo americano chamado Edward Slingerland. Ele se chama, em inglês, Drunk: How We Sipped, Danced and Stumbled Our Way to Civilization. Ou seja, bêbados, como bebemos, dançamos e tropeçamos em nosso caminho rumo à civilização. Aí ele vai fazer uma argumentação aqui, uma entrevista bastante longa e muito interessante, né, em que ele fala
como o senhor até referiu, doutor, a questão do álcool em alguns rituais, enfim, né? Ele coloca aqui que o álcool foi, inclusive, serviu para resolver dilemas de cooperação, né? Veja só, doutor, como é que é isso? A gente pode considerar o álcool como tendo também efeitos benéficos ou fica muito perigoso abrir essa brecha, doutor? E depois eu vou lhe fazer uma outra pergunta, eu vou emendar aqui, já que estamos na provocação. O senhor seria a favor de proibir o álcool na sociedade, dados os riscos dele, ou aí é um exagero? Olha, eu posso começar por essa última pergunta, né? Eu faço parte de uma ONG no Brasil que trabalha com prevenção de drogas. E nós somos filiados a uma ONG que existe há mais de 100 anos, é uma das mais antigas no mundo, ela é da Turquia, e ela surgiu quando, na Primeira Guerra Mundial, os exércitos ingleses invadiram a Turquia e começaram a trazer álcool, né, destilado, né, então os destilados para aquela população que não tinha tido contato ainda, e houve um aumento muito grande de alcoolismo no país. Então, e aí a questão é que eles são proibidos pela questão religiosa também, né, por ser um país islâmico, e eu vivenciei, né, já fui conhecer lá Istambul, e a minha sensação foi, assim, de não ter medo, claro, por vários fatores, né, também não tem, assim, a questão do tráfico como a gente tem no Brasil, mas, assim, eu saí à noite lá, as pessoas, vários homens fazendo churrasco na beira do mar, saindo assim, amigos, se encontrando em que a gente chamaria de barzinhos, mas sem álcool, né? E eu não senti um clima pesado, um clima de ficar com medo, né? Diferente de a gente sair em Porto Alegre, por exemplo, ou numa grande capital no Brasil, né? Sendo que Istambul tem 20 milhões de habitantes, né? E de forma alguma eu senti medo naquele ambiente, né? Então, acho que são um conjunto de fatores, vários pontos de vista. Não tem ainda proposta nesse sentido, né? Nem em relação ao tabaco, né? Ainda nenhum país aprovou essa questão da gente banir totalmente, mas a gente é, no Brasil, o exemplo mundial, né, de diminuição de tabagismo, né? Sendo que a gente sabe que o tabaco é responsável por 70% das doenças, né, de pessoas que estão internadas em hospitais. Então, no Brasil, a gente está em torno de 10%, 9%, 10%, né? Há muito tempo atrás, em Porto Alegre, era quase 70% de pessoas que fumavam, né, na população. Então, em relação ao álcool, a questão é que esse argumento, assim, essa discussão é muito difícil, porque para muitas pessoas não vai causar prejuízo, para algumas pessoas o beber em binde, que é um conceito novo também, que é aquela bebida rápida em grande quantidade em pouco tempo, né, que façam que a pessoa altere-se, né? Então isso tem acontecido muito em jovens, adolescentes, e a gente sabe que não tem um controle no nosso país, então, né, de uma população ainda que é muito vulnerável, e além disso também, além do beber em binde, a gente tem a questão de que para algumas pessoas o álcool vai causar prejuízo, né, e até essa pessoa tomar consciência há um grande dano na vida, né, a vida social, a vida pessoal, né, inclusive às vezes no trabalho, enfim, correndo risco de vida. Então, assim como eu falei no outro bloco, a questão é que a gente tem que entender que muitas vezes os bons pagam pelos maus, né? E essa questão de socializar, a gente na humanidade a gente já tem descrito várias outras substâncias aí que são usadas para alterar o nosso estado da mente, né? Mas a questão é que a gente tem que tentar, a gente já evoluiu também ao ponto de saber o que pode ser saudável e o que pode nos trazer um certo prejuízo, ou que vai prejudicar outras pessoas também, né? Então, o chimarrão a gente sabe que não vai ter um risco tão grande, né? Não vai ter aí, então, e é usado no Rio Grande do Sul, aqui, né? Aqui na Argentina, Uruguai, como uma forma de socializar também, né? Então, isso depende da nossa visão cultural e aí eu cito de novo, né? Os países lá islâmicos, as pessoas socializam, vivem, e para nós aqui ocidentais é um pouco difícil a gente ter essa concepção, os caras deve ser muito chato viver lá, né? E não é bem assim, né? Mas inclusive, né, doutor, a vida não é nada simples, né? Eu digo, eu tenho alguns amigos aí com quem eu discuto futebol, né?
Os amigos dizem, não, o futebol é simples, bota os melhores para jogar e tá tudo certo. Não, meu amigo, o futebol é muito complexo, vai muito além disso. A vida é complexa, né? E eu queria dizer que o chimarrão também tem alguns aspectos que é preciso cuidar, né? A água muito quente, a bomba excessivamente quente também causa muitos problemas de câncer de faringe, de laringe, né? Na verdade, eu acho que é de laringe até na língua. Mas o senhor tocou num aspecto que nós não tínhamos falado ainda. Eu tenho 2 filhos, um com 29 e uma outra filha com 24, que é a questão do tipo de bebida que eles estão ingerindo, né? Essas combinações de vodka, energético, vodka e gin, numa quantidade que são bebidas com um teor alcoólico muito alto, mas ingeridas muito rapidamente, também tiram a pessoa do prumo com mais rapidez, né? E isso está acontecendo numa faixa etária cada vez menor, né? Do que digamos assim, na minha época, que a gente começou a ter contato com álcool e um pouco mais de quantidade, 16, 17, 18 anos. Hoje, jovens de 12, 13 anos já estão nessa vibe, né, doutor? A gente não pode desconsiderar o fator da indústria também, né? Que é uma indústria que é multimilionária, enfim. E quanto mais cedo, melhor para eles, né? Mais abrangência eles vão ter, mais público, né? Isso. E aí o risco, né? Porque o cérebro ele termina de se formar por volta dos 24 anos, né? De amadurecer. Na verdade, eu sempre brinco isso até em aula, assim, com meus alunos e pacientes, né? Que os homens, às vezes, o cérebro só amadurece lá pela volta dos 50, né? Mas... Boa! E olha lá! Mas, enfim, por volta dos 24 anos a gente terminou de formar, então, o nosso cérebro, né? E aí a gente já tem uma capacidade melhor da tomada de decisões, de saber dos riscos, né? Então, se a gente começa a usar uma substância como álcool, como, por exemplo, a maconha também, né? Que tem aí uma campanha muito grande da indústria para liberar também. E a gente aqui, né, especialistas aqui no Brasil, né, principalmente a Associação Brasileira de Estudos em Álcool e Drogas, né, a ABAD, é contra, não porque isso é o melhor, é o que a gente tem até agora, né. A gente sabe que vai ter problema, enfim, mas imagina se a gente libera, né, substâncias, por exemplo, como a maconha, a gente já não consegue nem controlar o álcool, imagina a gente controlar a maconha para, né, liberação para adolescentes, aí até crianças terem contato, né. Esses energéticos, qual é o princípio ativo deles, normalmente? Eles são estimulantes, né? Então eles fazem um contrabalanço junto com o álcool, né? E acabam propiciando que a pessoa beba mais, né? Então esse que é o risco maior ainda, né? O teor do álcool fica maior no organismo, né? Beba mais no sentido de ser, assim, euforizante, dela ter menos... O álcool, na verdade, é um depressor do sistema nervoso, né? Então, lá pelas tantas, em algum momento, a pessoa vai começar a ter uma certa sedação. E aí, o uso do estimulante é para a pessoa não sofrer esses efeitos e poder continuar bebendo, né? Aquele amortecimento, o cara, esse aí já tomou um pouquinho, já tá meio com cara de sono, aí o energético contrabalança para ele seguir no o café. Mal comparando, o café preto aquele. Isso aí. Mas é que o café preto vem depois que já chegou em casa, né, Zoroco, junto com o banho frio. E o energético está no preventivo da festa ainda, né? Sim. No aquecimento. Doutor, nós vamos para mais um pequeno intervalo, se o senhor nos permite, né, Sorocão? Exato, e aí voltaremos para um bloco final aí dessa conversa que está muito interessante com o doutor Alexandre. Já voltamos. Clube FTA. Hora de falar de trago. Pois bem, do segmento de bebidas, desta vez, quem vai fazer as honras da casa sou eu, Jorge Soroco. E hoje vamos conversar com Carlos Paviani, que vai nos contar um pouco sobre esse projeto da adega do Grêmio, o Clube de Bebidas do Tricolor Gaúcho. Conte-nos um pouquinho sobre a história, de como surgiu esse projeto. Muito Obrigado bem. Pela presença. Eu que agradeço, Jorge, ao Bueno também, que nos contatou, né? Mas a adega do Grêmio surgiu já há uns 3 anos, quando num evento em Punta del Este, uma espécie de feira do futebol, né? Os dirigentes do Grêmio estavam lá e conheceram ao seu Martim Guerra, que é um uruguaio que tem uma longa trajetória no mundo vitivinícola e desenvolvia, pelo menos até naquele período, clubes de vinho com o Penharol e com o Nacional. E a proposta, ele começou a iniciar essa conversação com os dirigentes do Grêmio, mas ele precisava de um parceiro no local aqui, né? Eu tenho trabalhado minha vida toda, além de mais de quase 30 anos no setor vitivinícola,
e através de um amigo comum, que é um ex-dirigente do Instituto do Vinho do Uruguai, José Lês, que um dia me contatou e disse assim: Carlos, tem um parceiro aqui, um amigo aqui no Uruguai que quer fazer um projeto no Brasil, né? E aí nós começamos a conversar durante 2020 ainda, né, no ano da pandemia. É claro que essas coisas então não dá para se aproximar, as reuniões todas elas por videoconferência, né, e foram dezenas, se não centenas, eu acho, né? E aí fomos detalhando e ele já tinha toda uma estrutura, uma lógica de funcionamento disso, que, claro, para o Brasil tem que ser adaptado, porque aqui o consumo de vinho é diferente, não é o de 25 litros per capita como é no Uruguai, né? Nós estamos com 10% disso apenas, né? Então a gente sabe que vinho não é um produto tão massivo como é a cerveja, como são as outras bebidas, né? E como é também em outros países aqui do Mercosul. Mas iniciamos então em 2020 essa conversação. Em 2021, então, voltamos a contactar os dirigentes do Grêmio, e aí finalmente em julho do ano passado licenciamos então esse projeto, que é um clube de vinhos dirigido para torcedores, associados, para gremistas, enfim, né? E a proposta então é o lançamento de um vinho por mês, né? Com rótulos que vão exclusivos, né? Que vão contando fatos históricos, vão ilustrando com personagens do futebol, né? Como é o caso dos 5 rótulos que a gente já fez, né? O primeiro foi o 1903, que é um vinho Merlot, e que evoca, então, o ano de fundação do Grêmio, né? Então, nós estávamos fundando, digamos, a adega do Grêmio, fazendo uma analogia com a fundação do Grêmio, né? O segundo rótulo foi o Estrela Dourada, que foi no mês de novembro, no mês da Consciência Negra, então, fazendo uma homenagem ao Everaldo, né? A ele é atribuída a Estrela Dourada da logomarca do Grêmio, né, da bandeira do Grêmio, que foi campeão do mundo, né, na seleção de 1970, né? Eu me lembro que tinha 9 anos e a gente já curtia isso, né, bastante, né? Foi uma festa. E enfim, assim vem vindo, né? O terceiro rótulo então é o Alma e Coração, que faz uma elogio à torcida, digamos assim, né? E era bem no mês quando o Grêmio foi para a Série B, né? Então tínhamos que tentar alguma nesse sentido, né? E assim vem indo. Então cada rótulo tem uma temática, e a gente comercializa isso através de um portal próprio, uma plataforma específica, né? Onde você pode assinar para receber 2, 4 ou 6 garrafas. Pode comprar todo mês, ou comprar semestralmente ou anualmente, né? E aí tem preços diferenciados conforme a proposta, conforme a aquisição, o volume e a periodicidade da compra que fizer, né? Eles respeitam, assim, são todos o mesmo vinho, ou tem Merlot, tem Chardonnay, como é que se dá? Então, aproveitando, são vinhos fabricados no Brasil ou são importados do Uruguai? Então, os vinhos são todos gaúchos nesse momento, né? Nós pretendemos, ao longo do projeto, ao longo que cresceu o projeto também, porque estamos no início, né? Então, nosso volume ainda não é muito grande, né? Então, isso não dificulta para fazer uma importação, que tem que ter um lote mínimo, né? Mas a proposta é também importar alguns vinhos do Uruguai, da Argentina. Já temos parcerias estabelecidas nesse sentido. Estamos aguardando o momento certo para fazer isso. Mas a proposta, Jorge, é que cada vinho seja de uma vinícola diferente. Ou um vinho diferente, na verdade. As vinícolas podem até se repetir ao longo do projeto, não há problema nesse sentido. Mas a cada vinho é uma variedade ou um corte, né? Onde se busca dar ao associado da adega do Grêmio que ele possa desfrutar diferentes produtos, né? Não fizemos nenhum branco ainda, apenas fizemos 2 espumantes, um Brut e um Moscatel, que estão rotulados como adega do Grêmio, e esses são permanentes, estão no catálogo permanentemente. E os vinhos, então, mensais, eles vão variando os temas e vão variando as vinícolas. O primeiro vinho, que é o 903, é um Merlot produzido na campanha gaúcha pela cooperativa Nova Aliança, né? Ela tem uma unidade de produção lá em Santana do Livramento, e é lá que foi produzido esse vinho, né? Assim como o quinto vinho, que é o Bugre, que é um Pinot Noir. Em homenagem ao Alcindo, né? Aos seus 264 gols, né? Como centroavante, né? Camisa 9, né? Do Grêmio, né? Por isso o rótulo estilizado também nesse sentido, né? O segundo vinho, que é o Estrela Dourada, foi um Cabernet Sauvignon com um corte de 15% mais ou menos de Taná, produzido pela vinícola Família Beber, né?
O terceiro vinho é o Alma e Coração, é um corte de Merlot, Antelota e Taná, produzido pela Fopa e Ambrose. É uma pequena vinícola de Garibaldi, 2 enólogos jovens, né, que logo depois de formados ficaram 1 ano na Espanha, 1 ano na Califórnia, depois voltaram ao Brasil e faz 5 ou 6 anos que empreenderam no setor. E são 2 gremistas, né? No dia que eles rotularam esse vinho, eles colocaram a bandeira na vinícola, os funcionários, eram mais 2 funcionários, todos eles uniformizados, todos gremistas também. Foi uma festa, isso virou vídeo, a gente compartilhou isso nas redes sociais, tal, foi muito interessante, né? E essa é a proposta também de divulgação nesse sentido, né? Depois o quarto vinho foi o Puro Sentimento, foi desenvolvido pela vinícola Batistello também de Garibaldi, né? E assim nós vamos desenvolvendo. O próximo vinho será o Penta, né? Que já está o rótulo em produção e será distribuído a partir do final do mês de abril e elaborado pela vinícola Salvatore de Flores da Cunha. Tá certo. E isso é aberto para associados do Grêmio ou isso independe da pessoa ser sócio ou não? Tem algum benefício? Então, os associados do Grêmio têm ao assinar o clube tem um desconto, né? Tem um desconto de 5%. E também pode ser adquirido nas lojas Grêmio Mania. Os produtos já estão sendo vendidos na Grêmio Mania e no próprio portal, né, adegadogremio.net, onde a gente comercializa ali os produtos, né. Também temos taças com a logomarca da adega, saca-rolha, alguns produtos assim que também fazem parte do entorno, né, do mundo do vinho, né. Aqui o Clube FTA, né, futebol, trago assados, faz justamente essa fusão, né, de futebol, bebidas, assados. Então é uma proposta interessante, né, que não sei se vocês têm expectativas de buscar outros clubes de parceiros ou não, ou é uma questão mais do coração tricolor? Não, sem dúvida aqui o coração tricolor bate mais forte, principalmente meu filho é meu parceiro e ele é um gremista mais do que eu ainda, né? Uhum. Foi através dele que a gente se associou ao Grêmio também e tem frequentado aí alguns jogos, né? Eu acho que sentimos todos aí com a pandemia, né? Mas eu me lembro do último jogo que a gente foi aquele do Grenal do 5-5. Eu falo 5-5, foram 5 expulsões de cada lado, né? Sim. Foi aquele em março, quando logo na primeira semana quando foi... É o último jogo antes da... exatamente, né? Então, antes de depois da pandemia ter impedido, né, a presença das pessoas nos estádios, né? Enfim, agora a gente já retomou esse ano, já viemos assistir. Sábado estávamos assistindo Mas a taça de campeão, a espumante do campeão era de vocês ou não? Ainda não, né? Não conseguimos, a gente até propôs isso, né? Mas ainda não, tem alguns contratos aí com as empresas de cerveja que são muito fortes nesse sentido, e nós somos pequenos, né? Então nossa batalha é tentar trazer possibilitar aos gremistas e seus familiares, né, associados ou não importa isso, né, e também aos colorados que quiserem provar, né, eu tenho certeza que quem gosta de vinho não vai ter problema nenhum de provar o vinho que vai agradar, né. Nós estivemos participando de uma feira de vinhos há poucos dias aqui no Barra Shopping e foi muito interessante a receptividade das pessoas, mesmo quem é colorado passa, olha, atravessado um pouquinho, alguns não querem nem provar, é claro, isso é vinho de segunda, isso é vinho, assim, claro, etc. E aí aproveita o momento para rir um pouquinho da condição, né? É um bom produto, eu acredito. Eu sou colorado, né? Até comentei contigo antes, sou colorado, mas isso não me impediria de beber um... Olha, o Jorge Avancini, que já teve no nosso programa, tu quer Viste Marketing aí, ó. Olha um produto aí para Então, a gente pode até desenvolver essa parceria na sequência com o próprio Internacional, né? Você me perguntou se tem outros projetos. Sim, já temos um segundo projeto que já está estabelecido. Devemos começar nos próximos, alguns mais 2 ou 3 meses, com o Atlético Mineiro, né? Então, claro que lá é um pouquinho diferente, porque a gente estamos pesquisando aí com o apoio do clube, associados, estilo de vinho, faixa de preço, uma série de coisas para poder lançar o mercado disso. Exatamente. De Minas Gerais para cair mais no gosto. Que é um bom mercado também de vinhos, na verdade, né? Minas Gerais tem crescido muito e a gente abriu essa possibilidade de estar lá, né? Então esse projeto tem tudo a ver, né? Tem tudo a dar certo, a gente percebe, não é fácil começar, é claro, porque todo projeto e hoje toda a comercialização é baseada nas redes sociais, etc e tal. Eu e meus cabelos brancos, a gente tem que aprender muito sobre
redes sociais, tudo isso, marketing digital, é sempre mas é um desafio muito bonito, a gente cada mês está crescendo, que isso é importante, né? Tá certo. Carlos Paviani, gostaríamos de agradecer muito a tua presença aqui no Estúdio Gaia, né, para conversar um pouco sobre esse teu projeto, que tem tudo para dar certo, né? Vincula bebidas, vincula o futebol. Torcendo para que outros clubes também façam esse tipo de projeto como o teu, né? Muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado, e estamos aí torcendo para que esse projeto dê realmente certo, né? Nós estamos confiantes nisso e podemos voltar para falar de outros projetos no futuro. Com certeza, tá bom? Bom, terminamos essa conversa aqui com o Carlos Paviani e vamos seguir ouvindo os assuntos relativos a bebidas nos estádios de futebol. Voltamos já. Siga no Twitter, @ClubeFTA. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Estamos de volta para o terceiro bloco deste papo com o psiquiatra Alexandre Kislich sobre bebidas nos estádios. O Bueno aqui queria fazer uma nova provocação, provocativo, rapaz. O negócio é para pegar jornalista pela frente, cheio de, né, querendo confusão. Mas não, na verdade não é bem uma provocação, aqui seria uma, digamos assim, uma reflexão sua, uma visão que o senhor tenha de futuro. O cigarro, né, eu seguido comento, a gente comenta em casa com a minha esposa, é um negócio que está meio demodê, né? A gente vê as pessoas que fumam hoje em dia, é um negócio até meio discriminado. Ficou assim, meio, a pessoa olha, mas a pessoa tá fumando, pô, o que é isso? O cara fumando. E se a gente pegar novelas de 20, 30 anos atrás aí, né, ou filmes as pessoas fumavam enlouquecidamente, era um negócio chique. Era charme, sedutor. Isso, o cara fumava, ou a mulher usava piteira, e tinha uma certa sofisticação. E isso foi sendo desconstruído, né, em cima de toda uma percepção da questão médica, da questão de saúde e tudo mais. O próprio cinto de segurança, que, né, tem a ver com saúde pública, digamos assim, né, porque evita lesões e tudo mais, e foi uma campanha que demorou um pouco e as pessoas tiveram que começar a sentir no bolso com as multas, e hoje o cinto de segurança, qualquer criança de 4 anos, pai, tu não botou o cinto, se é que o pai não botou o cinto, né? Então, o senhor entende, doutor Alexandre, que a tendência é da gente ter algo parecido com o álcool no médio prazo, longo prazo? Olha, o que eu vou lhe dizer? Em relação ao cigarro, a gente tinha realmente, né, há muito tempo atrás, as pessoas fumavam dentro de ônibus, dentro de aviões, e isso foi uma conscientização do nosso país, ele é demodê no nosso país, né? Em outros países ainda, né, como a indústria perdeu muito aqui o espaço dela, né, em relação ao cigarro, hoje, né, existem muitos países aí que houve um aumento, por outro lado, né? Então tudo tem os dois lados aí. Eu estava falando antes dos países islâmicos que não se tem, né, pela questão religiosa, o uso de álcool, mas a gente tem, por exemplo, taxas, por exemplo, como o Líbano, que 80% da população é tabagista hoje, atualmente. Né? Então, países como a África é muito alto, sim. Nossa. Né? Então, a gente aqui conseguiu ter essa modificação. Claro que aí entram fatores culturais, fatores de campanha dos especialistas, enfim, a população também se conscientizou e conseguiu modificar, apesar ainda do esforço da indústria de agora surgir a questão dos cigarros eletrônicos também. Né? Então, eles tentam ainda usar isso como se o cigarro eletrônico fosse algo menos danoso, enfim, mas a gente sabe do risco bem grande, aí, inclusive de até personalidades, né, cantores terem tido problema aí pulmonar em função do cigarro eletrônico também. Né? Em relação ao álcool, por outro lado, a gente tem um dado muito importante no Brasil que 50% da população não faz o consumo de álcool também. Né? Então, eu não vejo isso como a gente vai evoluir tão rápido assim para medidas de controle, mas a gente tem no país aí um fator de proteção que muitas pessoas não consideram fazer o uso de álcool, né? Apesar dessa questão ser muito cultural também, né? Eu bebo assim, eventualmente, não, né? Socialmente, enfim, já, por exemplo, não bebe, né? E eu lembro de uma situação que eu estava num restaurante com um amigo meu que ele não faz uso de álcool, e a minha mulher e a mulher dele foram se servir no buffet e passou o garçom assim, e achou estranho dois caras ali, 2 cuecas sentados sem beber nada, né? De álcool. Então, é um apelo muito grande, assim, né? Dessa questão até masculina, enfim, do cara ter que beber para se autoafirmar também, né? Então, assim como foi no cigarro, né, na década ali de 60, 70, né? Eu não tinha presente
desinformação minha, que o Brasil era um case, digamos assim, de sucesso na questão do tabagismo. Ou seja, nem tudo está perdido, né, doutor? Porque eu acho que aí vem uma, digamos assim, que me parece uma questão importante no Brasil, complexa, que é a questão da cidadania, né? Que a cidadania, basicamente, é a gente ter capacidade de se colocar no lugar do outro e entender a necessidade do outro e, eventualmente, abrir mão do seu, digamos assim, do seu privilégio, né? Em nome do coletivo. E essas coisas são complexas no Brasil. A gente tende a ver a nossa sociedade como muito individualista e tal, né? Mas o case do álcool, do tabaco, então, é uma, digamos assim, nos dá um certo alento, né? Sim, eu acho que a gente realmente, né, para vários países nós somos exemplos aí, um exemplo mundial, né? Então, mas isso não foi por acaso, né? As campanhas aí, principalmente da BEAD, até com a questão política, enfim, né, de a gente ter conseguido fazer com que o cigarro não seja usado, né, em ambientes fechados, enfim, isso também foi toda uma questão de uma evolução também, né, tanto da questão legislativa como da população, né. Mas voltando aqui, então, à bebida nos estádios, para a gente poder encaminhar a entrevista, a posição da BEAD, de um modo geral, então, é desaconselhar o retorno da bebida nos estádios, é isso? Sim. Em 100%, e essa questão do controle no entorno dos estádios, etc., não chegaram a avaliar ou tem também alguma posição? Olha, o ideal seria, a gente tem também uma outra associando a esse tema, né, a questão de, nas universidades, né, em cada campus de universidade, sim, você já tem ali o barzinho também sendo aberto, né, e já as pessoas saindo da universidade já irem beber, né. Quanto mais longe a gente consegue colocar, seria melhor. Né, eu não vi até agora nenhuma medida nesse sentido, porque já a polêmica já é grande em relação à questão do álcool nos estádios, mas o ideal seria se fosse uma distância um pouco maior, né, do que existe hoje, né. A propósito, doutor, nós vamos, aqui no nosso programa, nós vamos rodar um áudio de um jornalista da Rádio Guaíba, o Giovanni Gaforelli, que fez uma série de reportagens a respeito da questão do álcool nos estádios, agora recentemente, 2021 e 2022, né? E alguns, inclusive tem um caso ele cita o caso de um clube que fez uma estrutura anexa ao estádio, né? Para vender bebida. Ali as pessoas não enxergam o jogo, mas ela vai ali e toma um traguinho. Então, realmente, a gente tem algumas questões a evoluir, né? No que diz respeito ao entorno. O senhor, eu não sei se o Soruco quer acrescentar alguma coisa nesse sentido. Não, é isso aí, mais ou menos, né? Se tiver a última pergunta aí. Não, eu queria saber, assim, eu acho que ela é difícil de responder, mas o nosso público ouvinte aqui do programa, ele está mais para pais como né? Pais, aí nós faixa dos 40 aos 60. 40 aos 60, né? Como é que um pai deve, a que tipo de, digamos assim, de sinal ou sintoma ele deve estar atento em relação aos filhos com essa questão do álcool? Qual é assim, o sinal de alerta? É a frequência ou é a intensidade, digamos assim, tá chegando sábado e domingo tropeçando, né? Então aí tem que acender um sinal de alerta. Não sei se o senhor pode... eu sei que é um pouco complexo de responder, mas assim, simplificadamente, onde é que está o maior ponto de preocupação, doutor? Em primeiro lugar, a gente tem que poder ter uma abertura para poder conversar sobre isso, né, de uma forma aberta, de uma forma sem crítica, enfim, porque a gente sabe que o álcool é liberado no nosso país, e que é liberado inclusive para menores de 18 anos, eles conseguem ter acesso, né, e tem também nessa questão, nessa faixa etária aí, né, da adolescência, que a gente é muito vulnerável ao grupo, à opinião dos outros, enfim. E aí essa questão tem que ser discutida em família, e o ideal é que quanto mais tarde melhor, mas também que se possa saber, né, se for beber não dirija, que saber respeitar o seu limite, saber aprender a ter, né, uma visão mais madura sobre a relação, né, do adolescente com o álcool,
e se começam a surgir problemas, né, realmente fica de ressaca depois o dia inteiro, né, no final de semana, começam a surgir, né, prejuízos, aí buscar um especialista, né, em saúde, enfim, para ver o que está acontecendo, né. A maturidade dos pais e da família de maneira geral, mas mais dos pais, é muito importante aí também, né? De Sim. falar com transparência e sem... E os exemplos também, né? Se o pai bebe exageradamente, ele vai dar o exemplo, querendo ou não, né? Com certeza. Nessa questão é muito mais o que eu faço do que o que eu digo, né? Tá certo. Doutor Alexandre, mais uma vez agradecemos a sua participação aqui conosco no Clube FTA Futebol Trago e Assados. Né? Acho que foi uma entrevista muito enriquecedora. Não tenha dúvida. Inclusive, né, Soruco, a gente que tem, né, como eu disse na abertura do nosso bate-papo aqui, nós que temos um programa que se chama Futebol Trago e Assado, né, de maneira nenhuma queremos ser vistos como pessoas que pretendem que os limites sejam ultrapassados, ao contrário, né? A nossa proposta é que beber com toda moderação, com toda alegria, com toda a maturidade de saber o seu limite e o limite das pessoas que estão na sua volta. É isso, né, doutor Alexandre? Com certeza, eu ia citar uma questão de dois conceitos de liberdade, né, do filósofo Isaiah Berlin, né, ele cita a liberdade negativa e a liberdade positiva, né, a liberdade negativa é a ausência de impedimentos à ação do indivíduo. E a liberdade positiva é fornecer condições para que essa pessoa possa agir de forma a compreender as suas ações, né? Tomando uma decisão de uma forma madura, de uma forma consciente, né? O senhor pode repetir a liberdade negativa, que ficou um pouquinho cortado? A liberdade negativa não tem nenhum impedimento, a pessoa tomar uma decisão de uma forma arbitrária, de uma forma como ela bem entende, né? A liberdade absoluta, ela é, digamos assim, podemos dizer até tóxica e perigosa, né? Não nos permite viver em sociedade, né? Enfim, as regras surgiram para que a gente possa conviver em sociedade, senão a gente sairia matando um ao outro, né? Isso Freud já citou lá, né? Há mais de 100 anos, né? Então é esse dilema que a gente vive entre viver a liberdade e seguir as regras, enfim, né? Muito bom, excelente fechamento para nossa entrevista, né, Toruco? Exatamente. Doutor, muito obrigado, tá? E quem sabe em breve podemos voltar para tratar da violência em si, né? Com certeza. Está muito presente também nos estádios hoje em dia, deu um aumento significativo e acho que é uma pauta importante. É vinculado ao álcool também, mas tem seus outros fatores que eu acho que a gente pode analisar. Fico à disposição. Tá certo. Um abraço, doutor Alexandre. Quem sabe do assunto, fala no Clube FTA. Vamos ouvir agora o depoimento do jornalista Giovanni Gafarelli, da Rádio Guaíba, autor de uma série de reportagens sobre o consumo de bebidas nos estádios no fim de 2021 e início de 2022. Confiram. Olá, amigos do Clube Futebol Trago e Assados. Meu nome é Giovanni Gafarelli, sou jornalista e repórter aqui na Rádio Guaíba. Desde outubro de 2021, eu venho acompanhando essa pauta da liberação do consumo de bebidas alcoólicas em estádios de futebol no Rio Grande do Sul. Desde quando o debate foi reacendido na Assembleia Legislativa, foram 13 reportagens falando sobre o tema. Em cada um dos capítulos dessa série especial, eu busquei entender o porquê a proibição deveria ser mantida. Eu ouvi desde autoridades, especialistas, entre eles um consultor de segurança em mega eventos e uma médica psiquiatra, para entender os malefícios do álcool e representantes dos clubes de futebol. A maior parte das autoridades, e entre elas falo principalmente da Brigada Militar e da Polícia Civil, são contra a liberação, pois elas acreditam que isso aumentaria a demanda de casos de violência entre torcidas, fazendo com que principalmente a Brigada Militar despenda de um maior efetivo para os jogos, o que poderia ocasionar na falta de policiamento ostensivo em outros locais das cidades. Dentro dessa série, algumas curiosidades. Entre elas, nós descobrimos um clube de futebol do interior gaúcho que encontrou uma brecha na lei da proibição que está vigente desde 2008, e esse clube comercializa cerveja em uma área anexa ao estádio, ou seja, quem quer beber precisa sair da arquibancada e consumir a substância em um local sem a visão do jogo.
Outra curiosidade é que a nova titular da promotoria do torcedor, a promotora de justiça Débora Balzan, reviu um posicionamento histórico de seus antecessores e se disse favorável à liberação das bebidas. A última curiosidade que eu destacaria durante essa série de reportagens é o depoimento da chefe da Polícia Civil, a delegada Nadine Anflor, onde ela admite que não existem dados que comprovem que a proibição do consumo de bebidas alcoólicas diminuiu a violência nos estádios. É uma pauta polêmica, eu ainda prevejo mais alguns capítulos dessa pauta na programação da Rádio Guaíba, e falando agora como torcedor, eu espero que a prática seja regulamentada. Não é o torcedor que paga R$20 uma cerveja que faz a confusão dentro do estádio. Eu penso que os arruaceiros precisam ser identificados, banidos dos estádios, como acontece já na Inglaterra com os hooligans, e que não sejam punidos os ditos torcedores de bem. Eu agradeço também a oportunidade para falar com os amigos do Futebol Trago e Assados sobre essa pauta tão polêmica e que a gente possa retornar aqui com um desfecho feliz para o torcedor que vai ao estádio e não se envolve em confusão. Grande abraço, tchau! Chegando ao final de mais um Clube FTA, gostaríamos de lembrar do grande apoio dos vinhos Sopra, que fornecem os ótimos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados após as gravações. Encomendas pelo WhatsApp 5499-629-4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Clube FTA Futebol Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, volta semana que vem com seu programa de número 12. Tchau! Você está ouvindo Clube FTA. Ouvintes do Clube FTA, agora nós vamos fazer uma entrevista com o deputado estadual Giuseppe Riesgo, do Partido Novo, que é um dos defensores da liberação das bebidas nos estádios. Agradecendo a disponibilidade, deputado Giuseppe Riesgo, gostaríamos de entender o que o faz acreditar que a liberação das bebidas nos estádios não vai ser prejudicial. Bom, Jorge, eu, antes de mais nada, queria te agradecer a oportunidade. Obrigado pelo convite. Cumprimentar também o Ricardo, o Paulo, teus sócios aí aqui no Clube FTA. Uma iniciativa muito interessante, muito legal de vocês, de poder conversar de forma um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais irreverente, relaxada aí sobre futebol. Bom, sobre bebidas nos estádios, tá? Por que eu considero que não vai ser prejudicial? Na realidade, eu considero justamente que a proibição tem sido extremamente prejudicial pelos mais diversos aspectos, mais diversos pontos de vista. O primeiro de tudo é que essa história de proibir venda de bebida alcoólica na parte de dentro dos estádios simplesmente não atendeu com o objetivo que se tinha inicialmente lá em 2008, quando essa prática começou a ser feita. A ideia lá em 2008 era reduzir a violência nos estádios. E aí se pensou, né? Bom, como que nós vamos reduzir a violência? Proíbe a bebida. A consequência, obviamente, não foi o aumento da segurança. Na realidade, foi justamente o contrário. A proibição da venda de bebida na parte de dentro dos estádios não tirou o álcool de dentro dos estádios e jogou todo o problema para a parte de fora, fez as pessoas beberem muito mais antes de entrar no estádio. E de 2008 até 2014, os números demonstram que aumentou a violência nos estádios. Exatamente. A proibição da venda da bebida alcoólica na parte de dentro do estádio de futebol aumentou a violência. E por que aumentou a violência? Bom, quando a gente analisa o que aconteceu de fato, né, porque a gente tem que analisar a política pública, as leis, as proibições, as permissões, não pela intenção. A gente tem que analisar pela consequência, pelo que aconteceu de fato. E quando a gente analisa o que aconteceu, a gente percebe que as pessoas, como elas pararam de poder beber na parte de dentro do estádio, elas obviamente não pararam de beber. O cidadão, ao invés de chegar cedo no estádio, conseguir um local na arquibancada, comprar uma cervejinha, assistir os jogos preliminares que tinha antigamente, poder passar um tempo ali, tomar uma cerveja lá dentro e esperar o momento do jogo sentado no seu lugar, ele começou a beber muito antes na parte de fora. E aí as pessoas chegam antes do jogo, não entram no estádio, ficam na parte de fora, compram bebida ali dos ambulantes, tomam o máximo possível antes de entrar, porque elas sabem, obviamente, que lá dentro não vai vender bebida. Então, ao invés de eu beber ao longo de um período de 2-3 horas uma quantidade X de bebida, eu tenho que beber toda a mesma quantidade ou até mais antes de entrar no estádio. E é isso que as pessoas fazem, né, na realidade. E isso gerou um efeito colateral gigantesco de aglomerações na parte de fora, ambulantes muito
espalhados na parte de fora, que é um ambiente muito menos seguro do que a parte de dentro do estádio. Então se jogou todo o problema para a parte de fora, não se tirou a bebida da parte de dentro do estádio, e o problema em si da violência não foi atacado, que é justamente a falta de punição dos baderneiros, o controle daqueles que estão fazendo esse tipo de atividade, câmeras de segurança, o controle da Brigada Militar, do Ministério Público. E a partir de 2014 começou a reduzir a violência nos estádios de futebol. Por quê? Não foi por questão em relação com a bebida. Foi porque a partir de 2014 começaram a fazer justamente aquilo que funciona, né? Que é controlar as torcidas organizadas, começar a punir aqueles baderneiros que passam do ponto, ou colocar câmera de segurança dentro dos estádios para poder ver quem passa do limite, começar a ter um controle do Ministério Público, da Brigada Militar, de todos aqueles que passam do limite dentro do estádio de futebol. E a partir de 2014 em diante, com a reforma das arenas, com a mudança para a Copa do Mundo, começou a reduzir a violência no estádio, independentemente de autorização ou não da venda de bebida. E aí, se a gente pega alguns estados que permitiram a venda antes do Rio Grande do Sul, a gente vê que não aconteceu caos nenhum, não aconteceu problema nenhum na segurança pública, não trouxe nenhum tipo de mudança significativa na violência, para mais ou para menos, depois que se autorizou novamente a venda de bebida. E isso sem contar, obviamente, todo o problema financeiro que isso causou, né? Clubes do interior, muitos deles minguaram, muitos deles fecharam, muitos deles acabaram por conta dessa proibição, que é algo sem sentido, é tapar o sol com a peneira, não resolve o problema de forma alguma e ainda cria um problema na parte de fora, joga todo o problema para fora e não resolve coisíssima nenhuma. Então, por isso que eu acho que a proibição é muito prejudicial, ela não resolve o problema e ela ainda gera consequências piores do que se imaginava, e ela tem que ser revista imediatamente, lógico, obviamente, com critérios, com padrões, com uma forma responsável, regularizada, e não seja de qualquer jeito, abre e libera de qualquer jeito. Não, obviamente não é assim que a gente quer fazer. A legislação que vocês estão sugerindo autoriza a venda de bebidas indiscriminadamente ou tem limitações? Bom, foi exatamente isso que eu estava dizendo, né? A gente quer fazer uma autorização da venda que seja uma regulamentação responsável, Jorge. Tem que ser algo bem pensado, bem montado, bem estruturado. Então, como o Supremo Tribunal Federal autorizou os estados a fazer a sua própria legislação sobre esse assunto, apesar de ter um debate do Ministério Público, se podia, se não podia, agora está sacramentado. Os estados podem sim legislar sobre o assunto. Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu posso criar uma legislação que autoriza ou que proíbe a venda de bebida nos estádios, independentemente do que acontece em outros estados. Um dado curioso, tá? Antes de eu te responder o que a gente colocou no nosso projeto de lei. Dos estados que têm time na Série A, só Rio Grande do Sul e São Paulo proíbem a venda de bebida, tá? Os outros estados todos autorizam. Santa Catarina, Paraná, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, enfim, todo mundo autoriza, Rio de Janeiro, né? Todo mundo autoriza a venda de bebida nos estádios. E, logicamente, existem critérios, né? Aqui no Rio Grande do Sul, o grupo de deputados que se juntou para poder colocar uma proposta na mesa é, obviamente, um grupo de deputados muito cuidadosos, muito criteriosos, que querem fazer uma legislação que atenda a critérios de boa convivência e boas práticas nos estádios. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma legislação e nós já propusemos e já protocolamos ela, inclusive está para a relatoria do deputado Sérgio Turra, que autoriza a venda de bebida nos estádios com critérios. Ou seja, nós colocamos um limite ali de teor alcoólico, nós não queremos que se venda bebidas com teor alcoólico muito alto, tipo vodka, cachaça, uísque, tequila, enfim, nós não queremos coisas fortes, porque a ideia não é que o cidadão entre e tome o que ele quiser para se embriagar lá dentro. A ideia é que se traga as pessoas mais cedo para dentro do estádio, num ambiente controlado, um ambiente mais seguro, um ambiente mais fácil de conseguir identificar qualquer tipo de bagunça, e que o cidadão possa usufruir de uma liberdade dele, que é simplesmente sentar no estádio, tomar uma cervejinha vendo um jogo. Assim como a gente pode tomar uma cerveja vendo uma peça de teatro, tomar uma cerveja vendo um filme no cinema, tomar uma cerveja vendo um show em qualquer lugar, tomar uma cerveja com os nossos amigos, a gente pode também, no meu entendimento, tomar uma cerveja assistindo uma partida de futebol. Não tem nada de errado nisso, não tem nada de antiético, não tem nada que vá fazer com que o cidadão se transforme ali no momento que ele tomar uma cerveja. Quem quer fazer bagunça, vai fazer bagunça com bebida ou sem bebida. Quem está preparado, que está indo para brigar, como às vezes torcida organizada marca de brigar, vai brigar no estádio, fora do estádio, com bebida, sem bebida, do jeito que for, tá? Proibido ou não proibindo, quem quer fazer bagunça vai fazer. Então, justamente por isso que nós estamos fazendo essa permissão para o cidadão comum, cidadão normal que vai tomar a cerveja, e todos aqueles que não souberem se comportar, todos aqueles que não souberem seguir os critérios,
vão ser punidos. Esse é o nosso principal ponto, assim, de contato com o Ministério Público, Brigada Militar, para pegar os baderneiros. E é por isso que a gente pede na lei, e coloca na lei, uma obrigatoriedade de estádios com mais de 20 mil pessoas que tenha, obrigatoriamente, câmeras de segurança caso o estádio queira vender bebida alcoólica. E lógico, né, a nossa legislação não obriga ninguém a vender bebida. Se o estádio não quiser vender, tudo bem, não vende, tá tranquilo. Não é uma obrigação, é uma autorização. E assim, seguindo esses critérios de limite de teor alcoólico, limitação de... eu não mencionei também, limitação de ambulantes, né? Não fazer com que o cara tenha que sair da arquibancada, ir até o bar, comprar cerveja, limitação de quantidade de teor alcoólico. Assim a gente vai fazendo com que beber no estádio não seja algo tão banal, assim. O cidadão, ele tem que ir até um local, comprar, enfim, locais autorizados, registrados, etc., câmeras de segurança, e a gente tem uma regulamentação responsável no ambiente autorizado, com tudo certo, tudo tranquilo, e obviamente quem descumprir com aquilo que a legislação coloca, tem algumas punições ali, até em último caso o estádio ser proibido novamente de voltar a vender a bebida, para que se tenha também um controle de que se siga as regras estabelecidas. Então a linha é justamente essa, uma regulamentação responsável, bem feita, bem estruturada, para mostrar também para aqueles que são proibicionistas e querem proibir tudo, que tem sim como o cidadão ter liberdade com responsabilidade. Tem sim como o cidadão poder usufruir de uma liberdade dele sem ser punido como um todo, no coletivo, por conta de um ou outro baderneiro que passa do ponto. Existem profissionais da área da saúde que são contrários, fervorosamente contrários à venda de bebidas nos estádios e no seu entorno. O que o senhor diria para eles? Bom, e sobre essa questão dos profissionais da saúde, eu acho que isso acaba trazendo um debate um pouco, acaba distorcendo um pouco o debate. Eu identifico que isso é um debate contra um espantalho, tá? Porque muitas vezes esses profissionais que são contra o álcool, eles são contra o álcool como um todo. O álcool é um problema como um todo. E a gente sabe que o álcool é uma droga que tem que ser utilizada de forma responsável, razoável, né, sem abusos, é evidente. Só que hoje nós não temos uma situação onde o álcool está fora do estádio. E por isso que eu digo que é um debate contra um espantalho. Nós estamos debatendo aqui a autorização da venda de cerveja ou vinho, bebidas que não tem um teor alcoólico tão alto, na parte de dentro do estádio. Não é como se hoje não tivesse álcool entrando no estádio. As pessoas bebem na parte de fora, as pessoas bebem antes de ir, as pessoas bebem num bar antes de ir, num restaurante antes de ir. Não existe esse expurgo do álcool nos estádios de futebol. Isso não existe. Então, por isso que é um debate contra um espantalho, porque a proibição ela não tirou o álcool de dentro do estádio. Ela só jogou para fora. E prejudicou muito, inclusive, a segurança, porque a quantidade de pessoas que se aglomera na parte de fora e entra todos ao mesmo tempo prejudica também a revista no estádio de futebol. Faz com que 30 mil, 20 mil, 40 mil pessoas entrem todas ao mesmo tempo, com aglomerações, com pressa, com aquela pressão, e a revista acaba sendo feita de uma forma muito mais simplista do que ela poderia ser feita se as pessoas pudessem entrar de forma esparsa no estádio, com tempo, com tranquilidade, poder entrar antes, enfim, famílias que querem entrar antes, que querem ter um ambiente mais seguro, melhor, e querem o pai ou a mãe quer tomar uma cervejinha lá dentro, poderia. Hoje não pode, né? Hoje, se o pai ou a mãe, a pessoa ali quer beber uma bebida antes, ele vai ter que beber na parte de fora, junto naquele bolor, aquela quantidade de gente, aquela coisa. Não é mais seguro hoje do que vai ser com a autorização da venda de bebida. E aí acaba se prejudicando, inclusive, a revista, e isso faz com que dentro do estádio, olha a ironia disso tudo, a proibição da venda de bebida alcoólica traz essa consequência. Faça com que na revista muita gente consiga entrar no estádio levando escondido dentro de si, dentro das suas roupas, ou escondido em algum instrumento musical. Eu sei de várias histórias disso. Levam para dentro do estádio álcool, né? Às vezes coloca vodka, cachaça, alguma coisa dentro de um sacolé, de algum cantil, algum negócio, esconde no tênis, na roupa e tal. Drogas, armas brancas, tem muitos relatos disso. Acontece muito isso, justamente uma consequência da proibição. Então é o seguinte, esse debate do álcool como um todo, ele não é um debate nos mesmos termos daquilo que acontece na realidade. Não é um debate sobre o mundo real, sobre a vida real. Porque a gente enxerga na realidade algo muito diferente. Então a gente tem que começar a debater isso de forma que a gente tenha
uma noção daquilo que acontece de verdade. Senão a gente vai acabar chegando numa situação onde se tenha que proibir o álcool no país inteiro, a todo momento, de toda forma. E a gente sabe muito bem o que acontece quando a gente proíbe dessa forma, justamente como foi feito nos Estados Unidos nos anos 20. Lá o álcool se tornou uma droga ilícita e para comprar qualquer tipo de bebida era como comprar droga hoje em dia, né? As pessoas iam atrás de traficantes de uísque, de cerveja, enfim, e se criou máfia, se criou um monte de problemas por conta disso e depois teve que se rever a proibição. Então, eu considero esse debate um pouco fora da realidade, entende? É um debate anti-álcool como um todo. E isso não é isso que a gente está debatendo aqui. Estou debatendo a autorização da venda de bebida na parte de dentro dos estádios. Justamente algo muito mais simples do que esse cerco anti-álcool como um todo, dizendo que ele é uma droga que traz todas as consequências que todo mundo sabe que traz, né? Não é como se a gente não soubesse isso. Muito obrigado, Giuseppe. Muito obrigado mesmo pela participação no nosso podcast, que estamos construindo semanalmente, né? Com uma proposta diferente de tentar discutir os assuntos com mais profundidade. E a tua participação realmente enriqueceu este debate conosco, tá? Muito obrigado. Muito bom, Jorge. Eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade. Eu gostei muito de poder participar. Se quiser me convidar um dia aí para debater o nosso Colorado, né? A situação não tá tão boa aí, poderia estar melhor. E sobre mais outros temas aí relacionados à autorização de venda de bebida, ou detalhes, ou um debate com alguém que queira trazer algum ponto de vista diferente, eu estou sempre à disposição. Eu gosto bastante desse tema e eu gosto sempre de demonstrar o quanto nós podemos melhorar a situação até da segurança dos nossos estádios com essa autorização da venda de bebida, claro que sempre de uma forma controlada, de uma forma organizada, de uma forma responsável e sempre, obviamente, punindo aqueles que não sabem se comportar, que não sabem se manter na linha, porque o que nós queremos aqui é beneficiar o cidadão comum, o cidadão ordeiro, que vai para o estádio simplesmente para assistir o seu time e tomar uma cervejinha, tá certo? Um abraço. Pois bem, estamos encerrando aqui esse debate sobre a liberação de bebidas nos estádios do Clube FTA Futebol Trago e Assados, agradecendo a participação tanto do psiquiatra Alexandre Kislich, como do deputado Giuseppe Riesgo e também do repórter Giovanni Gafforelli. Queremos, com isso, permitir que vocês, ouvintes, possam formar suas próprias opiniões sobre a matéria. E, por fim, mais uma vez, gostaríamos de agradecer o apoio dos espumantes Sopra Santé, que estão conosco nesta empreitada. Voltamos semana que vem. Tchau! Você ouviu o Clube... Transmissão não autorizada. Chegando agora, vou escutar meu programa. Olha só, deixa eu ver, tá interessante isso aqui, hein? Ô, Clube FTA tá interessante. Ô, Suruco, tu tem certeza que tu vai falar sobre isso mesmo, cara? Bebida no estádio? É isso mesmo? Me interessa isso. Cara, eu não sou muito a favor, assim, eu acho que o cara tem que tomar uma coisinha no campo lá pra ver aqueles vagabundos jogar, meu. Mas cara, eu entendo, mas eu acho difícil. Daí os bons tem que pagar pelos mal, ô Suruco, os caras tem que pagar pelos mal. Eu tomava minha cervejinha lá e não incomodava ninguém. Aí esses vagabundos vão lá fumar, fazer de tudo. Ô Suruco, ô Bueninho, quero desejar pra vocês aí uma feliz Páscoa aí. Que vocês fiquem com os ovinhos do coelho. Abraço, maninho! Thank you.